Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha na bancada no programa de hoje o jornalista Eric Valente, que é jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e o nosso convidado de hoje é o secretário executivo da Defesa Civil de Manaus, Coronel Fernando Pires Júnior, a quem eu agradeço a presença. Boa noite, Coronel. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje na entrevista coletiva. Boa noite, é um prazer estar aqui para falar da atividade da Defesa Civil do município e para falar também do trabalho da Prefeitura Municipal para a nossa população, para o nosso Manauara aqui na nossa capital. Coronel, antes de a gente começar a falar das atribuições da Defesa Civil, desse trabalho que tem sido efetuado principalmente nesse momento de enchente, onde a Defesa Civil tem sido muito demandada, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua história, do seu tempo de casa na Defesa Civil. O senhor pode falar que o senhor tem passagem na Defesa Civil estadual também, né? Conte um pouco dessa sua experiência para quem está em casa, conhecer um pouco mais do Coronel Fernando Júnior, saber quem é que está à frente da nossa Defesa Civil Municipal. Na realidade, a gente pertence ao efetivo do Corpo de Bombeiro do Amazonas, né? E a nossa trajetória, desde quando eu entrei na vida militar, na carreira militar, foi dentro do Corpo de Bombeiros, trabalhando em prol das nossas comunidades. Na Defesa Civil, nós começamos um trabalho no interior do estado, começamos ali por Coari e depois subsidiando ali a Defesa Civil Estadual junto aos outros municípios, aos 62 municípios do nosso estado, que passavam por aquele momento por situações de emergências e de calamidades. Isso foi trazendo para nós experiências, né? Um acompanhamento dessas populações afetadas por desastres naturais. Depois a gente foi ficamos como titular, depois do Coronel Roberto Rocha, um amigo muito querido, que teve um acidente, né? E teve que sair da Defesa Civil do Estado, e eu dei continuidade ao trabalho do nosso colega, né? E por 4 governos, ficamos na Defesa Civil Estadual, trabalhando em prol dos municípios afetados por desastres naturais, enchentes, estiagens e outros tipos de desastres que tiravam da normalidade social os nossos amazonenses. Recebemos agora o convite do atual prefeito Davi Almeida para compor a equipe, que na realidade a Defesa Civil ela é um sistema, é uma equipe do município para trabalhar na Secretaria Executiva Municipal de Defesa Civil. E agora, né, estamos aí com esse evento aqui na capital, onde o trabalho ainda continua voltado para as pessoas, em prol do cidadão, em prol de cada vez mais dignificar a pessoa humana. Eric? Tive a oportunidade, Coronel Fernando Júnior, de conversar com você várias vezes, inclusive no centro de Manaus. Agora, nesse período de cheia, a gente presenciou a montagem das pontes e passarelas. Queria que você falasse, então, sobre esse trabalho que foi realizado, principalmente ali na Eduardo Ribeiro, que a gente tem aquela concentração de água por conta da subida do Rio Negro, né? Eu vou fazer só assim uma recapitulação, que quando a gente fala de enchente, a gente só entende a enchente quando a água já está molhando os nossos pés, né? Na realidade, o trabalho da Defesa Civil do município é um trabalho sistêmico. Ela vem acompanhando os órgãos de monitoramento hidrometeorológico do nosso estado. E desde janeiro, a Defesa Civil Municipal vem trabalhando aí esse desastre que poderia e que aconteceu, se concretizou agora, da enchente do Rio Negro e do Rio Amazonas, que é o que interessa para a capital Manauara. A quarta maior cheia, inclusive. A quarta maior cheia, né, que atingiu aí nível de severidade muito parecido do ano passado. Apesar do ano passado a cota ter chegado a 30,02 e dessa vez a cota não chegou nem a 30 metros, mas ela teve o mesmo grau de severidade, tanto é que o número de bairros afetados esse ano se aproximou, ficou muito próximo do ano passado, que ano passado foram 18 bairros que foram afetados e este ano foram 14 bairros que foram efetivamente afetados por conta da subida das águas, tanto do Rio Negro quanto do Rio Amazonas.
O número de afetados, de famílias afetadas também chegou muito próximo, quase a 4 mil. Ano passado nós tivemos 3 mil, quase 4 mil famílias que foram afetadas pela enchente de 2021 e esse ano nós também quase chegamos aí a 3.900 famílias que foram afetadas. E os 14 bairros que a gente ainda acompanha dando resposta ao sinistro de enchente por conta, né, do que ocorreu tanto no Rio Negro quanto no Rio Amazonas. Coronel, esse ano a gente não decretou estado de emergência na capital? Isso é um poder discricionário do nosso gestor maior, né, do chefe do executivo. Falando em danos e prejuízos, nós teríamos tudo para que isso pudesse acontecer, ficou à disposição do prefeito Davi Almeida, se quisesse assim fazê-lo, né? E isso aí se faz quando o executivo municipal diz que chegou ao limite, né, de poder ajudar a população afetada. Mas isso se deve que houve um preparo, então, antecipado que possibilitou não decretar o estado de emergência, porque a cota, né, de transbordamento, todas as cotas possíveis né, que possibilitariam esse decreto, elas foram atingidas. Ela foi atingida, mas a decretação, essa não é só o pré-requisito. Isso é um pré-requisito para que se possa decretar a situação de emergência ou de calamidade pública. Mas o que mais norteia o gestor público, o chefe do executivo com relação à decretação, é a mensuração dos danos e prejuízos, né? Sim. Manaus, né, o executivo municipal, a Prefeitura Municipal de Manaus não achou necessário por conta de saber que daria conta da situação, né, sem precisar decretar essa situação de emergência. Quando o executivo decreta essa situação de emergência, ele está dizendo que ele fica impossibilitado de atender sozinho aos danos e prejuízos causados à nossa comunidade. Dessa vez, o prefeito Davi Almeida, com um trabalho que tem realizado na nossa capital, e diga-se de passagem, eu coloco aí todo o time que compõe a Prefeitura Municipal de Manaus, as secretarias, o trabalho feito de dezembro, quando nós tivemos o ano passado a maior enchente dos últimos 118 anos, deram uma certa preparação para que a cidade de Manaus pudesse suportar esse desastre que hoje nós estamos vendo. Não, eu ia falar exatamente ainda sobre o cheio, continuando, a gente presencia agora o possível início da vazante, né, Coronel? E a gente tem acompanhado também esses casos, a gente foi inclusive na semana passada, eu acho, no bairro do São Jorge ali, muito lixo subindo, próximo inclusive a muitas residências. A Defesa Civil também acompanha esses casos, como é que funciona tudo isso? É um trabalho sistêmico, né? Na realidade, o desastre, ele se instalou, né? A enchente é notória e trouxe danos e prejuízos à vida social, à vida financeira e à vida econômica da nossa capital. E isso envolve não só a Defesa Civil, mas envolve todos os braços da Prefeitura Municipal de Manaus. Para você ver, nós temos com a enchente, nós temos problema com a sujeira, com o lixo, e aí envolve a Secretaria Municipal de Limpeza Pública. Nós temos aí um incremento no plano de contingência da Secretaria Municipal de Saúde por conta das doenças por vinculação hídrica, que envolve também a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde. Há também um incremento que deve ser colocado com relação à Secretaria de Infraestrutura, que vem fazendo um trabalho, que diga-se de passagem, excepcional, com relação à reestruturação da nossa capital, né, da nossa malha viária, das áreas já catalogadas, áreas de risco, que são mais de 1.600 áreas de risco só na nossa capital, Manaus, e onde a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Infraestrutura, já tem um trabalho voltado para evitar ali os deslizamentos nas já conhecidas, né, vossorocas, né? Sim. Dessas 1.600 áreas de risco que já estão catalogadas pelos órgãos oficiais do governo federal, pelos órgãos do governo estadual e também pela prefeitura, cerca desses 1.600,
mais de 347 áreas são de deslizamento e que estão, né, alocadas às margens dos nossos rios, do nosso Rio Negro e do nosso Rio Amazonas, e ocupadas irregularmente pela população. E que há um trabalho, né, excepcional, eu quero aqui destacar o trabalho da Secretaria de Infraestrutura com relação a essa preocupação de tirar desse conceito de área de risco e transformar essas áreas de riscos em áreas socialmente habitáveis, né? Em áreas que se tornam locais para... nós temos as nossas praças, locais seguros, elas saíram, né? Eu destaco aí o que foi feito no Mauazinho, né? Onde existia um tremendo abismo, onde a Secretaria de Infraestrutura trabalhou por quase todo o ano passado ali e mudou o visual daquela área do Mauazinho, também na Compensa, no Nova Cidade, onde nós fizemos ali verdadeiros paredões e que embelezaram a cidade e transformaram o local, que antes era inviável para a população, se tornou um local agradável, com praças, parques e eliminou-se por completo o risco de deslizamento e de desmoronamento. É um trabalho feito pela Prefeitura, né, na área de prevenção desde o ano passado, que isso vinha ocorrendo. Mas também tem outros projetos, não só na área de infraestrutura, mas também na área social, certo? Para que a gente possa trabalhar e buscar a resiliência da nossa cidade de Manaus, que, diga-se de passagem, já recebeu o título de resiliência e que, na gestão do prefeito Davi Almeida, busca resgatar essa certificação de resiliência para a cidade de Manaus. O senhor citou agora há pouco, coronel, a questão dos abismos, né, crateras vossorocas, né, usou esse termo, só para explicar para quem está em casa, dessas 1.600 áreas que são mapeadas aqui na capital, como é que está essa divisão e explicar para a gente um pouco desse termo vossoroca? Não, na realidade, essas 1.600 áreas de risco não é só de deslizamento, né? Nós temos Sim. áreas de risco de alagação, né, que na época das chuvas do inverno amazônico, existem algumas áreas que estão ocupadas irregularmente e que sofrem por conta das chuvas, né, as alagações, e são desastres que ocorrem repetidamente. Assim, aconteceu uma chuva, né, com índice pluviométrico alto, ali aquela área alagada, mas logo passa e volta de novo ao que era antes. É fundo de vale, né? Fundo de vale, áreas que foram parte impermeabilizadas, outras não, né? E problemas também sociais, que com relação a construções irregulares, descartes de lixo, outras coisas que podem agravar a situação do alagamento, da alagação. Há também a área de risco de desmoronamento, né, que são justamente áreas habitadas e construídas em lugares que aí vem sim o deslizamento, e as vossorocas fazem parte disso, que elas vão... É um cenário que muda todo ano, né, e vai cavando ali aquele lugar e vai desestruturando a parte do solo, comprometendo aí a estabilidade do solo, da área. E as alagações, as inundações, que são justamente, que é uma coisa que já é cultural do nosso estado, né? do nosso estado e do nosso município, que por conta do aumento do volume das calhas dos rios, no caso Manaus, do Rio Negro e do Amazonas, elas terminam invadindo áreas habitadas irregularmente. Coronel Fernando Júnior, secretário executivo da Defesa Civil, aqui no Entrevista Coletiva. A gente vai fazer uma breve pausa e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o secretário executivo da Defesa Civil Municipal da capital amazonense, Coronel Fernando Júnior, que também com Eric Valente.
Eric, só complementando a pergunta, a resposta da pergunta que você fez no primeiro bloco. Na verdade, complementando o que a gente estava falando anteriormente, a gente imagina que atuar na Defesa Civil já é muito complexo. Atuar na defesa civil de uma cidade que fica próxima à floresta amazônica, na verdade inserida na floresta amazônica, cheia aí dos efeitos naturais, é muito mais complexo. E aí durante a cheia foram construídas muitas pontes, né, secretário? Como é que foi isso? É verdade. Na realidade, falando também da população da nossa capital, né, mais de 1 milhão de habitantes, né? Exato. E é complexo trabalhar na Defesa Civil. Ela não trabalha só nessa época da chuva, né? Nós trabalhamos o ano todinho, não só com relação à chuva, mas também à estiagem, né? No verão amazônico nós trabalhamos também. E com relação a esse período em que nós temos o problema da enchente dos nossos rios, que é um problema de todos os anos. Vale ressaltar que não quer dizer que todos os anos nós tenhamos uma emergência de inundação por conta da cidade, porque isso faz parte da história de Manaus. Mas esse ano também foi uma coisa assim extraordinária, porque ano passado nós tivemos a maior enchente dos últimos 118 anos e nunca havia sido registrado um outro desastre de inundação no ano seguinte. E esse ano, né, inesperadamente, né, diga-se de passagem, inesperadamente ocorreu. Acreditamos que seja por conta das mudanças climáticas que acontecem a nível global. E a Defesa Civil aí montou seu plano de contingência para atender a nossa população. Um dos atendimentos de preparação são as pontes, que nós nos referimos no início do programa. Essas pontes, elas hoje já contabilizam mais, só na capital, mais de 7 quilômetros de pontes feitas, né, provisoriamente, tá certo? Sem contar as pontes fixas, né, e sem contar as pontes construídas na área rural, que dá cerca de 9.000 metros de pontes, né, de madeira. E sem falar das passarelas que nós colocamos no centro da cidade, por conta da característica cultural da nossa cidade e respeitando o padrão do centro da nossa capital, nós colocamos ali passarelas ali pré-moldadas para que a nossa população fosse garantido o ir e vir da nossa população a pés secos, como nós costumamos falar na Defesa Civil. Portanto, aí, apesar de não ter inundado a nossa cidade como foi ano passado, mas o trabalho de preparação foi o mesmo no ano passado, colocando aí na capital manauara, tanto na área urbana quanto na área rural, cerca de 9.000 metros de pontes de madeira, parte delas provisórias, para que a gente possa passar por essa situação de desastre natural, que é a inundação do nosso Rio Negro e do nosso Rio Amazonas. Coronel, a Defesa Civil ela é uma secretaria que ela está ali na ponta, trabalhando, né, ao lado, às vezes até na casa do morador, da população. E por estar na ponta, ouve muito também da população, quais são as principais demandas, e nessa época de enchente, a gente ouviu o pessoal reclamando com relação ao auxílio enchente, que demorou a sair, né? Houve uma reprogramação por conta do valor. E como é que está o trabalho da Defesa Civil? Já tudo mapeado com relação às famílias que devem receber esse auxílio? Na realidade, a gente aproveita o histórico dos desastres naturais ocorridos em Manaus, né? Do trabalho feito já pela Prefeitura Municipal de Manaus. E a Defesa Civil, quando se fala em relação à gestão de desastres, é a Defesa Civil, mas a Defesa Civil não trabalha sozinha, ela trabalha com os outros braços da Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal da Mulher e Assistência Social e Cidadania, a SEMASC, é uma das nossas, é um dos braços da Prefeitura que trabalha em conjunto com a Defesa Civil, não há como não trabalhar essa parte social, onde há um grande afetamento com relação às enchentes. E esse ano nós tivemos aí, né, já bem cedo catalogado aí as mais de 3.600 famílias que entrariam no programa de assistência social e de emergência do governo municipal, da Prefeitura Municipal de Manaus. Esse cadastro já estava sendo feito e o que nós fizemos esse ano foi incrementar, junto com o programa que a Defesa Civil tem, as lideranças comunitárias, de acompanhar
né, a subida dos rios e os problemas sociais, o drama, né, das famílias que estão alocadas nessas áreas que iriam inundar e acompanhando o dia a dia, né, ouvindo em loco as lideranças, as famílias, vendo as necessidades e conduzindo soluções, junto com outras secretarias, para que a gente pudesse assistir toda a nossa população, todo o pessoal que... E como é que está a instituição de pessoal, de capital humano para fazer isso? Não, na realidade, a gente não tem aí, a Defesa Civil não tem um exército, né? Quem tem é a Prefeitura Municipal de Manaus e a gente tem recebido essa ajuda de outras secretarias. Por exemplo, esse ano a Defesa Civil colocou nas ruas para fazer cadastro juntamente com a Secretaria, com a SEMASC, com a Secretaria de Assistência Social, 75 colaboradores da Secretaria de Limpeza Pública, que nos cedeu gentilmente para que a gente pudesse incrementar essa ação e atendesse a nossa população. Da mesma forma, a gente faz com a Secretaria de Mercados e Feiras, com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Saúde, e quando se junta, né, mistura-se, como nós dizemos, os jalecos, né? Os jalecos não ficam só laranjas, são jalecos verdes, amarelos, né? O pessoal do fundo, que eu não posso deixar de citar, né? Do Fundo Manaus Solidário, que tem nos ajudado, da Secretaria de Saúde, no seu jaleco verde, na Secretaria de Assistência Social, com jalecos amarelos, e o nosso laranja. Nós incrementamos um grande exército, vamos para a rua e diretamente com a população assistindo às suas necessidades básicas. Eric. Agora, tem duas coisas que eu queria destacar também, que eu achei muito interessante, Coronel. A gente foi ao centro de Manaus e tinha uma coisa que chamava a atenção da imprensa, é que a Defesa Civil também estava atuando na organização do trânsito ali no centro de Manaus. Além disso, a Defesa Civil também cuidava do odor que era ocasionado pela água represada ali no centro, né? Como é que foi toda essa atividade? Na realidade, eu não posso deixar de dar também aí de citar o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, né? Que faz um trabalho de primazia, né? Inclusive, eles têm catalogado todas as cotas com relação ao afetamento das vias públicas dentro da nossa capital, não só no centro da cidade, mas como nos bairros, para fazer a desmobilização e fazer também o desvio do trânsito, né? Principalmente dos coletivos. Então, um trabalho primordial aí do IMMU, que a gente junto com eles também, a gente vai para a rua também, ajuda a sinalizar, né? Faz aí os bloqueios para que a gente possa construir as passarelas, né? E levar dignidade, né? À nossa população e tentar, apesar de a gente saber que aquilo não é o normal, né? Mas dar continuidade à vida social da nossa capital, né? Principalmente ali no centro da cidade, né? Garantindo o trabalho, garantindo os serviços, garantindo o ir e vir das pessoas, o trabalho dos permissionários e garantindo também a parte cultural da nossa cidade. Quando é necessário fazer os desvios dos coletivos, faz, de maneira que a população não seja tão afetada. Então, é um trabalho em conjunto. Trabalho voltado para o bem-estar social. Além da sanitização das águas, né? Aí tem a sanitização. Esse é um trabalho que aí a gente já incorpora aí outros parceiros da Prefeitura de Manaus, a Água de Manaus, por exemplo, que faz a cessão do produto, né? Para que a gente possa estabilizar a água, evitando não só o mau cheiro, mas evitando a proliferação, tá certo? De mosquitos ou de larvas que possam trazer danos à saúde da nossa população. Coronel, você está falando dessa integração, e aí eu vou pedir para o senhor falar um pouco também, que não é da Defesa Civil, mas é dentro da Secretaria de Defesa Social e Segurança Pública, que é a Guarda Municipal, que faz aniversário e tem uma convocação aí para a população. Olha, é com muito prazer, porque nós estamos inseridos dentro do contexto, né? A Defesa Civil está sob o guarda-chuva da Secretaria Municipal de Segurança Pública e agora hoje a cidade de Manaus ganhou um presente com o prefeito Davi Almeida, né? Certificando os nossos guardas municipais, né?
no uso da arma de fogo, que é um incremento extraordinário, que vai trazer a sensação de segurança para a população manauara, né? Para resguardar o maior bem de um município, que é a vida dos munícipes, né? Mas também resguardar o patrimônio, né, nosso, né? Nós sabemos que tivemos um problema no ano passado que... Poderia ter sido evitado, Poderia ter sido evitado, né? Pessoas com má índole queimaram patrimônio público, né? Quebraram, destruíram o patrimônio público e, infelizmente, naquela época a nossa guarda não tinha esse incremento do armamento, mas que agora, né, com essa vontade que o nosso prefeito Davi Almeida colocou e implementou, a cidade de Manaus ela tem esse recurso e que vai, de certeza, trazer uma sensação maior de segurança, já, né, para também ajudar as forças de segurança pública do Estado. Então, é um incremento, né? E eu quero ressaltar aqui, né? Porque vai ter uma corrida. Né? Eu quero ressaltar porque é um incremento como? Quer dizer, então, que nós vamos ter mais segurança para os nossos patrimônios, aí fala patrimônio, esse patrimônio material, mas não é só esse patrimônio material, né? A visão do prefeito Davi Almeida é resguardar o maior patrimônio que o município tem, que são a vida das pessoas, a vida das nossas famílias. E agora, dia 7 de agosto, aí, no aniversário da nossa Guarda Municipal, nós vamos promover uma corrida, né, de 5 e 10 quilômetros e já aproveitamos para convidar, né, a participar, a nossa população manauara que quiser participar, o prefeito Davi Almeida vai estar à frente e, obviamente, a Defesa Civil, tendo o chefe do Executivo à frente, vai estar com o seu jaleco laranja também, fazendo a corrida lá no dia 7 de agosto. Legal. Coronel, muito obrigado. A gente está finalizando o nosso tempo aqui da entrevista coletiva. Quero agradecer ao Eric, desejar boa noite. O senhor também, muito obrigado pela presença, Coronel. É um prazer estar aqui, colocar à disposição a Defesa Civil, né? Em nome do prefeito Davi Almeida, agradecer por nós estarmos falando das ações. Isso tudo nós temos colocado em prol da nossa capital, em prol das nossas famílias. Eu sou manauara, nasci aqui, cresci aqui, não tenho vontade de sair daqui e eu espero que nessa gestão ela seja um exemplo para que outras que poderão vir possam dar continuidade a esse trabalho em prol da nossa sociedade, em prol da nossa capital, em prol do nosso povo manauara. Coronel Fernando Pires Júnior, secretário executivo da Defesa Civil do município de Manaus, aqui na entrevista coletiva. A você uma boa noite e até a próxima semana.